Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev, e eu gostaria de começar o programa lendo um poema do Jorge Reis Sá. Escrevo como quem quer ser escrito, uma árvore ou uma pena no centro da frase, um espelho branco onde observo a palavra, e dos seus troncos brotam folhas, letras, inundações de verde no lago azul do céu que caem, voando asas de papel. Como tu, também eu sussurro lentas sílabas à leve melancolia que nos abraça. E para falarmos então de escrita, temos aqui a presença da Daniela Hortolã. Olá, Dani, tudo bem? Olá, tudo ótimo, um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente um prazer meu de poder falar com você. Ô Dani, eu vou ler então um pouquinho do seu currículo, tá bom? Sim. Para a gente saber quem é Daniela Hortolã. Vamos lá? A Daniela possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário de Votuporanga. Ela é pós-graduada em Comunicação e Linguagens Midiáticas pelo Centro Universitário de Araraquara. Graduada em Letras pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba. Atuou na área de jornalismo impresso por 7 anos e também 4 anos com radiojornalismo. O teatro, que exerceu durante 15 anos, a incentivou a buscar novos conhecimentos, como curso de dublagem, se especializando na Universidade de Dublagem de São Paulo. Depois eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa universidade, contar como ela funciona. Atualmente, a Dani é jornalista do setor de comunicação e marketing da Unifev e professora particular de redação. Ô Dani, vamos começar por isso que me chamou a atenção, Universidade de Dublagem de São Paulo. Sim, é uma escola de dublagem. Sim. Essa escola é do Wendel Bezerra, que é um dublador renomadíssimo, famoso aqui do Brasil, né? E eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito de animação. Desenho sempre foi uma paixão desde criança. Sim. E como eu sempre trabalhei com voz, sempre gostei, aí eu busquei um curso. Foi um curso básico, foi um Sim. curso de iniciação, mas foi muito prazeroso, foi muito bacana de fazer. Conheci personalidades da dublagem que eu já era fã e de repente eles se tornaram meus professores, né? Então foi bem bacana, foi bem divertido. E você já dublou alguma coisa assim? Não. Foi Na só mesmo verdade, para conhecimento. sim, durante o curso a gente teve alguns exercícios, né? Sim. A gente participou de alguns vozerios, né? Mas não a dublagem, no grosso mesmo do exercício da dublagem, não. Eu acho que deve ser uma coisa tão difícil, não é? É difícil porque a gente tem que conciliar a respiração com a batida da fala, né? Sim. Porque a boca tem que estar um pouquinho parecida, existe uma adequação do texto, porque quando a gente fala de dublagem não é uma tradução, é uma Exato. versão, Sim. né? É uma adequação da linguagem. Então, a gente, na hora de dublar, precisa prestar atenção em todos esses detalhes para poder bater certinho. E ao mesmo tempo você tem de estar olhando o filme e lendo, é assim que funciona? Exatamente. Você está com o script, né? Você tem um Sim. texto, e aí você fala o texto, mas tem que estar prestando atenção lá na batida para poder dar certinho. E aí é muito complicado, porque... É um fazer e refazer. É um fazer e refazer. Com o tempo, o dublador ele consegue fazer logo de cara, né? O exercício diário, né? Permite isso. Mas é muito complicado, porque, por exemplo, se você pega um filme japonês, né? Então tem uma diferença muito grande, que às vezes 2 sílabas no nosso brasileiro, no nosso português, sim, é uma frase inteira, né? Então fica um pouco complicado adequar nesse sentido. Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa... Hoje nós vamos falar sobre escrita. E a primeira pergunta, então, vai do seu percurso, e é uma pergunta provocativa. Primeiro jornalismo, depois letras, primeiro jornalismo, depois radiojornalismo, depois letras. Isso. Você acha coerente esse percurso? Em quê? Eu acho muito coerente. Primeiro que a base do jornalismo é o texto. A TV, o rádio, antes mesmo de ir para a TV, antes de ir para o rádio, exige, né, o texto. Então, é muito coerente. Dentro do jornalismo impresso, a gente precisa ter um domínio da língua, né, Sim. e muito. Em tempos tão difíceis para a nossa área, porque a gente veio numa fase, né, vem de uma fase que o mercado tem
estreitado, né? Tá muito difícil, tá concorrido, né? Então, quando a gente tem um domínio, certamente a gente acaba se destacando e consegue, né, melhores posições, até mesmo na questão de edição, né? Quando você tem um domínio da língua, é mais fácil você conseguir um trabalho como editor. Sim. E é muito mais coerente ser jornalista e depois professor de língua portuguesa do que não fazer a língua portuguesa, né? Ou então ser professor de língua portuguesa e se meter na área de jornalismo. Aí eu acho que esse caminho inverso é um Não pouco dá. mais delicado, seria um pouco mais difícil. Porque às vezes as pessoas acham assim, pelo fato de eu saber língua portuguesa, eu posso ser jornalista. Mas o jornalismo exige técnica, Exato. exige um comprometimento totalmente diferente, né? Não é à toa que o curso tem aí 4 anos de duração, né? É um curso extenso, intenso, né? Exato. Vai muito mais da língua, né? Muito mais do que isso. É por isso que eu sou contra a questão de não precisa de diploma para ser jornalista, né? Que é um absurdo. É um absurdo, isso. é um absurdo. A gente tem visto, né, recentemente, a importância e as consequências dessa queda do diploma, né? A partir do momento que houve essa queda da não obrigatoriedade dessa formação, a gente tem visto o jornalismo sofrendo em questão de responsabilidade, de competência, né, e tudo mais. Então, Dani, por que escrever é importante? Primeiro que a escrita, eu acho que foi a melhor coisa que inventaram, né? A grande invenção da humanidade. Então, para tudo a gente precisa escrever, né? É a base. Na verdade, se a gente fala, a palavra ela se perde quando a gente fala, mas quando se registra, ela é para sempre, né? Então, a importância parte daí. Eu acho muito interessante quando falamos de escrita, que você fala assim, 25 letrinhas ou 24 letrinhas, com isso nós conseguimos, claro, não é um repertório infinito, mas conseguimos uma finitude enorme de sentenças, de textos, de palavras. Com 23, 24 letrinhas a gente consegue isso, né? Bom, e há uma noção, você que passou então por esses meandros assim de jornalista, radiojornalista e letras, escrever é difícil para você? Não, eu não. Claro que tem dia que a gente sofre um pouco mais, que a gente fala que tem que parir aquele texto, né? Sim. Que dependendo do assunto, a linha que a gente escolhe, exige mais estudo, né? E um pouco mais de tempo para escrever. Mas eu não acho sofrido, na verdade, eu acho delicioso. É minha praia, onde eu gosto de nadar, né? E você escreve poemas ou você já arriscou já nessa... Poemas. Poemas eu escrevia muito na adolescência, né? Que acho que a gente está mais emocionalmente desequilibrado, vamos dizer assim. Pois é. Né? Os hormônios à flor da pele. Eu acabava escrevendo mais. Mas assim, lendo, né? Eu tenho tudo guardado. Quando eu releio, vejo que eram bem precários, eram bem ruins. Não são textos tão bons, não são poesias boas. Mas o que eu gosto mesmo é de crônica, onde eu gosto de trabalhar. Onde você nada à vontade. Exatamente. E por que escrever não é difícil? Não é difícil. Você me disse que tem dias que é legal, tem dias que é difícil de parir. E por que, por que ele é fácil? É fácil porque... O que você usa? É porque o texto, ele parte do nosso repertório, né? Então, a gente vive, a gente conversa com pessoas, a gente conhece situações diferentes, a gente vê o mundo, né? E a partir do momento que a gente vê esse mundo, é muito fácil a gente construir um texto a partir disso, né? Então, quanto mais você lê, quanto mais você viaja, quanto mais você conhece pessoas, que você sai da sua zona de conforto, né? Tudo isso favorece na escrita. Então, quanto mais você tem um olhar diferenciado para o mundo, mais competência para escrever você vai ter. Então, daí parto do princípio de que a leitura
É importante para isso. Importantíssimo. E não a leitura da escrita só, né, mas a leitura de mundo. De mundo. Na verdade, a gente lê o tempo todo. Sim. Hoje, a gente com o celular na mão, a gente tem acesso a tudo, né? Então, antes o acesso à informação era um pouco mais delicado. A gente dependia só dos veículos de comunicação, a gente dependia das bibliotecas, dos livros, né? E hoje não. Hoje tá tudo na mão, né? A gente chega e consegue encontrar uma expansão de mundo, assim. Então, a gente precisa ter essa ferramenta mais como aliada, Sim. né? Não como inimiga. Para leitura. Para leitura, né? sim. Ô Dani, você se formou em 2010. Ah, já estava o advento da internet aí a mil, né? Sim, sim. Hoje ainda mais, né? Hoje o que a gente tem de disponível na internet é absurdo. Você acha que existe criatividade na leitura ou na escrita? Criatividade na escrita? Sim. E ela vem de onde? Dessa leitura de mundo? Eu acredito que sim. Eu acredito que era essa busca de repertório, né? Sim. Que a gente vai agregando, né? A gente vai agregando valores da vida e, consequentemente, a gente pode passar isso para a escrita. Então, quer dizer, aquela pessoa que não tem leitura de mundo provavelmente vai sofrer um pouquinho mais na construção de texto. Exatamente. Sem contar que é uma prática diária, né? Sim. A gente precisa praticar. É como qualquer outra atividade, Sim. né? Sempre que a gente pratica, a gente vai se aprimorando, a gente vai conhecendo os mecanismos, né? E como construir. Então, não adianta querer, por exemplo, fazer uma aula ou outra, ou pesquisar hoje e amanhã, sem ter essa prática de escrever diariamente. Ô Dani, no poema que eu li, tem um pedacinho que fala assim: e dos seus troncos brotam as folhas. Quando das palavras brotam textos? Eu acho que o tronco vem da ideia, Sim. né? Eu acho que parte das ideias. A partir do momento que a gente tem uma ideia, que a gente concebe essa ideia, é mais fácil a gente se organizar e colocar isso num texto, né? E o texto, ele parte, geralmente, da ideia. É uma ideia núcleo. Sim. E a partir dessas ideias núcleo seguem as ramificações. E essas ramificações são infinitas, né? São. Você pode percorrer o caminho que quiser ou o que ela te levar, né? Porque às vezes a ideia ela é tão consistente, ela é tão bacana que ela nem te permite escolher muito, ela que te guia, né? Então... E se, vamos supor, eu tenho uma ideia núcleo e essa ideia núcleo não faz nascer em mim ideias coerentes a respeito de algum determinado assunto. O que me falta? Leitura? Leitura e talvez um pouco de concentração ali, sabe? Parar, analisar. Antes de escrever um texto, eu costumo fazer o esqueleto dele. Entendi. Né? Então, quando a gente vai escrever alguma coisa que às vezes a gente nem tem tanto domínio, claro que a gente tem que pesquisar, a gente precisa, né, buscar informações para complementar, mas é importante fazer essa estrutura, né? Sim. Qual o caminho eu vou percorrer no meu texto? E a partir desse esqueleto a gente consegue desenvolver. Entendi. Que é o que a gente geralmente fala com os nossos alunos de redação, né, na hora de construir uma dissertação, que é para conseguir ter uma linha coerente de ideia. É a questão da coesão e da coerência. Exatamente. Né? Dani, vamos para o próximo bloco. E eu gostaria de conversar com você a respeito desses textos, especificamente nos exames hoje são pedidos, né? Enem, ENAD e exame para concurso também. Sim, okay? Muito. Ok. Ok, pessoal. Então, depois do intervalo, voltamos com o nosso segundo bloco, conversando com a Daniela Ortolã sobre textos à escrita. Até mais.